Então, o vinho fermentado nas condições atuais, né, nas médias das usinas, está em torno aí de 8,5, né, e a gente precisa levar esse 8,5 GL, esse 8,5 de álcool, por, né, 8,5 ml de álcool por 100 ml de vinho, né, para uma condição de 96 GL. Né. Então, existe um longo caminho a ser percorrido aí nessa parte de concentração. Tá? Então, a fermentação estativa nada mais é o quê? Ela, né, é um atalho, vamos dizer assim. Né? Então, o álcool que sai aqui, ele já sai com 50 GL, ou seja, a metade da concentração desejada. Tá? Nos processos industriais de destilação, basicamente, existem duas colunas para a produção de álcool hidratado, onde a primeira coluna, né, que a gente chama de coluna A, concentra o vinho de 8, né, 8,5, 10, para arredondando os valores para 50 GL, e a segunda coluna leva de 50 GL para o álcool hidratado, em 96 GL. Certo? Então, o produto, né, do topo desse tanque flash, ele poderia ser mandado direto para a coluna B, que é a segunda coluna. Bom, quando o líquido, né, quando o vinho fermentado entra no tanque flash, né, como eu comentei, o que acontece? A condição ideal para ele não é estar na fase líquida, mas sim na fase gasosa. Só que para mudar de fase, ele precisa de calor, ele precisa de energia. Né? Então, de onde que ele tira essa energia? Ele tira a energia do próprio líquido, né, que está entrando aqui. Ou seja, o vinho que está fermentando, que está numa temperatura de 34, 33 graus Celsius, né, nas condições ideais, ele sofre um resfriamento, porque ele cede calor dele para que parte do álcool evapore. Tá? E esse calor cedido é o calor necessário para anular o quê? Para anular o efeito térmico, né, da reação exotérmica da fermentação alcoólica. Né? Então, a gente tem encontrado indícios, né, que esse tanque flash ele pode ser projetado de tal forma que elimine aqui completamente a necessidade de trocadores de calor do processo de fermentação. Tá? E qual que é esse impacto? Né? Onde que isso impacta, né, vamos dizer assim? Né? Na questão da utilização de água de resfriamento. Né? Acontece que hoje em dia as usinas, né, principalmente na região de Ribeirão Preto, a temperatura de água é extremamente elevada, a umidade também é um pouco elevada, né? Então a gente precisa bombear e deslocar grandes volumes de água, né? Sem contar as perdas de água também que ocorrem nesse sisteminha de evaporação. Né? Então essa fermentação estativa ela pode ser ajustada de tal forma a eliminar completamente essa utilização de água no processo, né, de resfriamento das dornas. Continuando, né? Então nós vimos aqui nesse pequeno desenho, nesse pequeno esquema simplificado, né, alguns aspectos positivos da fermentação estativa, né, que seria, né, a extração do álcool à medida que ele é produzido. Então, né, o álcool que sai aqui no topo do tanque flash ele já tem 50 GL, né, então isso tem um impacto lá na destilação, onde eu já coloco ele na metade do caminho, já posso imputar ele direto na coluna B, ao invés de colocar na coluna A. Né. Nós temos também impacto aqui na questão do resfriamento das dornas, né, porque esse ato de evaporar anula, né, o calor da reação, vamos dizer assim, né? E com isso, né, eu tenho o processo que né, que ele tem um teor alcoólico num limite satisfatório para a levedura, né? Porém, né, que eu consigo aqui nesse caso alimentar mostos com concentrações mais elevadas, né? Se eu consigo manter teores alcoólicos, né, em torno de 40 gramas por litro, deixa, né, a inibição do álcool deixa de ser o grande limitante do processo. Né? O que será o grande limitante do processo? O que será o novo teto desse processo? O novo teto desse processo será, né, a concentração de açúcar, ou o efeito osmótico, ou a concentração de sais. Né? Eu estou falando da mesma coisa, concentração de açúcar, concentração de sais e efeito osmótico. Né? Tudo isso tem como consequência, né, na estabilidade da levedura, na sua capacidade da biotransformação. Tá? Então, o novo teto da fermentação não será mais a questão do álcool, mas sim a questão, né, do potencial osmótico acarretado pela presença de sais e pela presença de açúcares no processo. Tá? Cabe ressaltar, né, que, embora eu utilize mosto com concentrações maiores, né, a nossa expectativa é 3 vezes mais, pelo menos 3 vezes a concentração atual, né, a concentração de açúcar dentro das dornas permanece em níveis próximos a zero. Tá? A gente não, né, o processo ele não aceita a sobra de açúcar. Né? Então, todo esse substrato, todo esse açúcar que é colocado para fermentar, ele tem que ser consumido pela fermentação. Tá? Bom, já deu para ter uma ideia da questão da sustentabilidade aqui desse processo. Né? Então, o que a gente pode destacar da fermentação estativa, né,
no impacto dela na sustentabilidade, né? Então, primeiro que a gente pode dizer é o seguinte, olha, se eu tiro o fator inibidor exercido pelo álcool, eu quebro a barreira da concentração de mosto, né? Se eu transformasse a fermentação estativa num processo tradicional que tem hoje, né, a fermentação estativa ela teria equivalência a uma fermentação de 20 graus GL de teor alcoólico, certo? Ou seja, nenhum processo hoje, dentro de uma usina brasileira, atinge esse valor de teor alcoólico. Tá? A equivalência da fermentação estativa, né, se eu conseguisse desmembrar a fermentação estativa uma fermentação clássica que tem hoje, né, essa fermentação clássica deveria ter um teor alcoólico de 20 GL. Tá? Esse teor alcoólico de 20 GL é uma coisa que não se tem hoje em dia nas usinas. Tá? Do nosso histórico, a melhor usina trabalha com teor alcoólico próximo de 11. Tá? Então, seria um processo que teria um teor alcoólico muito superior. Né? Dá para dizer que é significativamente bem superior daquilo que se tem hoje em dia. Tá? Bom, é de conhecimento, né, geral, pelo menos da parte técnica, que quanto maior o teor alcoólico, menor, né, é a quantidade, a relação vinhaça produzida, né, por litro de álcool gerado. Tá? Então, esse teor, né, a fermentação estativa equivale a uma fermentação de 20 GL, né, e a nossa expectativa para a fermentação estativa é gerar uma vinhaça, né, que tem aí de 1 a 3 litros, né, de volume por etanol produzido. Né. Se a gente comparar esses números com a média, né, CTC, né, a média CTC as usinas CTC hoje tem uma média de 8,5 GL. Né. 8,5 GL de teor alcoólico das usinas, né, isso gera um volume de vinhaça de 12 para 1. Né, 12 litros de vinhaça para cada litro de etanol produzido. Ou seja, nós estamos falando aí, numa visão pessimista, aí, pelo menos 4 vezes, né, a redução de 4 vezes o volume de vinhaça produzido em média nos dias de hoje. Tá? E onde está esse impacto? Né? Então, a vinhaça é uma coisa que o setor não quer. Né? Olha, a cana, quando cresce, ela retira do solo, né, os nutrientes necessários para o seu crescimento. Né? E na vinhaça que estão esses nutrientes. Né? Então, se a gente pegar essa vinhaça e devolver-la para o solo, na verdade, nós estamos fazendo uma fertilização da parte agrícola, né, do crescimento da cultura da cana. Tá? É na vinhaça que estão os nutrientes que a cana retirou do solo. Né? Então, conversando com o pessoal da parte agrícola e conversando com alguns usineiros, né, nota-se um grande interesse, né, nessa vinhaça reduzida, porque ali estão os nutrientes, né, necessitando aí, a realização, aí, vamos dizer assim, de uma pequena correção de nitrogênio para ter o mesmo impacto dos adubos sólidos importados, né, que o setor consome bastante hoje. Né? Então, como impacto da fermentação estativa está a redução de vinhaça, que é o principal dele que a gente destaca aqui. Né? Está também aí a questão da redução ou até a anulação do uso de fertilizantes, vamos dizer assim, não orgânicos, né, na lavoura. Vinhaça reduzida, né, significa menos gasto no transporte dessa matéria-prima. Né? Em vez de transportar 12 caminhões de vinhaça para cada caminhão de álcool, eu vou transportar, né, uma visão aí, 3 caminhões de vinhaça para cada caminhão de álcool. Né? Isso tem impacto econômico na questão da sustentabilidade financeira do setor. Né? Um outro impacto também que a gente lista aqui, que a fermentação estativa, né, ele é um processo que auxilia o controle, né, da temperatura das dornas. Né? Então, essa questão do controle da temperatura de dornas está diretamente relacionada com a presença de contaminantes da fermentação e com a diminuição do rendimento do processo. Né? Então, se eu não consigo realizar um controle de temperatura adequado das dornas, eu dou chance para que os micro-organismos contaminantes, né, eles se desenvolvam, né? E esses micro-organismos se desenvolvendo, eles consomem açúcar que seriam utilizados para transformação, né, seria utilizado para a produção de álcool. Né? Então, uma fermentação contaminada é uma fermentação que tem, né, um rendimento industrial menor do que aquela fermentação onde, né, existe um controle melhor da temperatura das dornas, né, e um controle mais adequado aí do nível de contaminação. Né? Sem contar também, né, a questão da utilização de água. Né? A gente observa também que essa questão de trocadores de calor ou de resfriamento interno é um grande ponto de contaminação do processo também. Né? Ali é um inoculador de contaminação, se assim a gente pode dizer. Né? Então, essa questão aí da utilização de água, a fermentação estativa pode sim
ser ajustada, vamos dizer assim, para eliminar, para reduzir ou eliminar por completo essa questão do controle de temperatura do processo fermentativo. Na questão econômica, né, o que a gente observa? Olha, pelos dados que a gente viu da planta piloto da Unicamp, e pelos primeiros projetos que a gente fez aí do primeiro scale-up, né, e esses dados, de certa forma, validados por simuladores industriais como o Aspen, eles permitem a gente dizer, né, num primeiro momento, que ocorre uma redução do consumo de vapor na ordem de 75%. Né? Ou seja, né, a parte de destilação, ela usaria, se utilizar a fermentação estativa, 75% menos de vapor do que se utiliza no dia de hoje. Né? Isso tem impacto, lógico, não, eu vou disponibilizar mais disponibilizar mais bagaço, aí esse bagaço poderia ser usado aí, no caso do etanol de segunda geração ou na produção de bioeletricidade. Né? Também tem indícios aí de 20% de economia com resfriamento. Né? As instalações industriais, vamos dizer assim, né, as novas instalações industriais, se optarem por essa tecnologia, quando ela estiver desenvolvida e madura, né, essas unidades poderiam ser elas serão mais compactas, né, elas terão aí, né, uma expectativa aí de 1/3 do seu tamanho, vamos dizer assim, né. A analogia que eu faço é a seguinte: a fermentação extrativa, né, se eu colocar ela numa dorna de 300 mil litros, né, ela tem o mesmo efeito, tem a mesma produtividade que o processo normal de fermentação tradicional que se encontra hoje na usina numa dorna de 1 milhão de litros. Né? Então, essa redução de tamanho, sim, tem impacto na questão aí de equipamentos. Espero que o Oliveira não fique pouco triste com isso, que, de repente, ele vai vender equipamentos menorzinhos, né? Não sei. Mas a questão aqui é realmente ter uma unidade, né, que tenha né, vamos dizer assim, um aumento de densidade de equipamentos. Né? Então, a gente diminui o volume, vamos dizer assim, né, e tem o mesmo efeito do processo. Né? Além de contar de economias operacionais. Né? Então, o fato de tirar o etanol, o fato de você fazer um controle melhor da temperatura das dornas, isso evita aí a questão de uso de ácido, né? Evita a questão do uso de antibiótico, entre outros. Né? Isso já são algumas especulações aí. Né? Bom, e tudo isso somado gera, lógico, né, mais emprego, o setor com uma melhoria da sustentabilidade ambiental e econômica, tem como consequência aí a geração de emprego e geração de impostos. Né? Então, o que é o estágio atual dessa tecnologia? Né? Quais são, vamos dizer assim, como está hoje e qual que é o nosso horizonte aí para os próximos 2, 3 anos? Né? Então, nós temos essa planta da fermentação extrativa, na questão do que a gente imagina ela para um contexto industrial, totalmente já modelada num simulador industrial amplamente conhecido aí em projeto de engenharia, que é o Aspen. Né? Então, essas simulações realizadas no Aspen estão norteando, né, a melhor configuração do tanque flash, a melhor configuração do processo fermentativo, né, e a melhor configuração industrial desse processo. Né? Nós estamos numa fase de projeto básico, projeto de detalhamento da nossa unidade demonstrativa, né, vamos dizer assim, dentro do CTC, né, nossa unidade piloto ainda, né, porque existem alguns gargalos tecnológicos ainda que nós esperamos tirar com essa plantinha piloto, se assim a gente pode dizer. Né. Então, essa planta piloto ela já estará disponível para nós agora no segundo semestre de 2009, né. E essa planta piloto já, né, eu de posse com ela, vou começar a pilotá-la, vamos dizer assim, né, e extrair o máximo de informação e de conhecimento possível, né, numa escala ainda menor. Né. Então, espero que no primeiro semestre de 2010 a gente já tenha resultado suficiente que subsidiem aí, né, um projeto e uma instalação de uma planta demonstrativa, vamos dizer assim, para 2010 ou 2011. Né. Então, o CTC está acelerando, sim, essa tecnologia. Nós estamos já no estágio bastante avançado dela, adquirimos nesses anos bastante conhecimento. Né? Tivemos gratas surpresas. Né? Então, a questão, por acaso, eu imaginava que numa planta industrial, na planta piloto, lá, se a gente colocasse o tanque flash, ia sair espuma.